Glória a Deus. Eu queria falar hoje sobre famílias firmes no Senhor. Amém? Firmes na rocha. E para isso eu quero usar o texto, começar falando, nós vamos falar em dois textos, mas o primeiro texto eu quero falar aqui em Mateus capítulo 7, do 22 ao 27. Vamos colocar aí para a gente ler juntos? Amém? Antes de começar, Jesus estava, Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7, isso é um Sermão do Monte, e Jesus começou a ensinar o povo, e aqui estava chegando próximo do fechamento do Sermão do Monte, e aí ele começou a falar nessa parte aí, e ele disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E descendo a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga comigo: edificada sobre a rocha. Amém. Olha a segunda: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vamos dizer? Sobre a areia. Amém. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Ok. Firmes, famílias firmes na rocha, firme na areia. Jesus tinha falado sobre o Sermão do Monte, ele tinha falado sobre as bem-aventuranças, falou que somos o sal da terra, a luz do mundo, falou sobre a questão de fazermos diferente, não igual aos escribas e os fariseus, mas precisavam fazer muito além do que eles faziam, na questão de jejum, na questão de ajudar, na questão de ser, para ir para o reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus. E ele fala sobre a questão de adultério, que adultério não é só em fazer, mas em pensar, e ele começa a caminhar, e ele já está próximo de terminar o sermão, e ele fala que, uma coisa aqui muito interessante, ele estava falando sobre a edificação da casa, e nesse ponto, ele traz uma lição assim tremenda, que ele fala o seguinte, que aquele que ouve e pratica, amém? Ouvir é uma bênção, guardar no coração e praticar, eu preciso guardar. Meu irmão, vir à igreja é apenas fazer parte de um grupo, ouvir mensagens, ouvir aulas, é participar como estudante. Eu preciso ser praticante. O cristianismo é prática, é viver. Jesus trouxe uma ideia de religião totalmente diferente daquele povo, porque era, eu quero que vocês sejam, vocês pratiquem, vocês vivam o cristianismo. O reino de Deus é fazer. Então ele fala que ele comparou a rocha e comparou também a areia. Eu queria colocar aqui, as casas enfrentam os mesmos problemas. Olha, as casas construídas, elas vão enfrentar o mesmo problema: chuva, vento e rio. Ele fala que nós vamos passar, todo mundo vai passar por o mesmo problema,
E as nossas famílias não quer dizer que, porque eu estou na igreja, porque eu estou buscando a Deus, eu estou adorando ao Senhor, ela não vai passar por problema, vai ser diferente a minha. Há pessoas que, o Evangelho da Prosperidade às vezes fala que, olha, você está dando seu dízimo, não vai acontecer nada na sua vida. Não é assim, meu irmão. A Bíblia está dizendo que quando ele constrói a casa, tanto faz ele construir na rocha ou na areia, ele vai passar por tribulações, por problema. E ele citou aqui 3 problemas interessantes. A chuva vai vir, ela vem por onde? Vem por cima, né? A chuva vem por cima, quer dizer, ela vem te incomodando, são problemas que são jogados, mas você está ali, está firme, porque você está dentro da casa, mas a chuva vai balançar os teus telhados, vai balançar os teus pensamentos. Puxa, será? E também ele vai falar dos ventos. Os ventos, eles começam a açoitar, a bater, quer dizer, você vai passar por problemas onde você vai apanhar, você vai sofrer, você vai sentir pancadas. Aí você diz, não, vou viver uma vida tranquila, não vou ficar doente. Vai, todo mundo passa por enfermidade. Nosso corpo, ele vai com o tempo tendo problemas. Eu lembro, na minha infância, eu não sabia o que era dar um espirro. Eu dizia, poxa, eu sou diferente, eu tinha uma saúde muito boa, então eu não espirrava, eu nunca fiquei gripado, nunca tive essas coisas. E até completar ali, perto dos meus 20 anos, eu fui para São Paulo, quando eu cheguei lá, meu amigo, tive crise de espirro, depois de 6 meses eu já estava internado no hospital para lá, gripado, uma gripe, eu já comecei a passar mal, fiquei ruim. Cheguei em Manaus, peguei um choque térmico, vim de São Paulo para Manaus, cheguei no período aqui muito quente, peguei pneumonia, fui internado, olha, até os 20 anos não sabia nem o que era espirrar aqui, aí de repente eu fui internado com gripe, depois fui internado por pneumonia. Eu lembro que eu corria muito, eu morava na Cachoeirinha, até hoje eu moro lá, mas eu já morei, saí, voltei, e eu estava lembrando que eu ia para a base e voltava correndo, eu agarrava minha mochila e vinha correndo, tranquilamente, vinha correndo, de boa, trotando, certo? Às vezes eu chegava correndo, ainda dava mais 2 voltas no campo, e ia trabalhar. Eu, depois de pneumonia, eu não conseguia nem subir uma escada, perto de onde a Jaque nascer, né? Faz um tempinho já. Eu não conseguia nem subir uma escada, porque eu fui açoitado pelos problemas na vida, pelas situações na vida, por enfermidade. E não era porque eu estava na igreja que eu deixei de ficar doente. Não é porque eu estava buscando ao Senhor que o Senhor não deixou eu ficar doente. Mas a gente passa também. E os rios ele fala de base. Ele fala que ele vai cavar lá embaixo, vai tentar balançar as tuas bases. E você para pensar, será? As nossas bases familiares, será que eu estou certo? Será que eu fiz as coisas certas? E você precisa estar alicerçado em Jesus, amém? E na sua palavra. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, o rio vai passar. Os açoites da tempestade vai bater. A chuva vai cair, mas você está firme, amém? Você não deixa de passar pelas tribulações, mas você resiste às tribulações, porque o Senhor está contigo, amém? Eu posso vencer, porque Ele está comigo. A Bíblia fala que Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, nós vamos passar por situações difíceis, mas tem de bom ânimo, você vai conseguir, porque eu estou contigo, amém? O Espírito Santo está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos orienta a tomar postura, e dessa forma, nós podemos vencer o dia mal, amém? Se você estiver estruturado na palavra de Deus. Eu não coloquei aqui, mas eu lembrei, lá no livro de Atos, tem uma situação, onde Paulo e Silas estão na cadeia, eles estavam em Éfeso e foram presos, né? estavam pregando, e aí uma mulher estava
fazendo adivinhações, ele foi lá, expulsou o demônio, e por causa disso ele foi preso. Ele ajudou aquela mulher a ser liberta. E por causa disso, como os donos daquela mulher estavam perdendo lucro, né? Prenderam Paulo e Silas na cadeia. E Paulo e Silas eram romanos, cidadania romana também. E eles foram presos. E eles não poderiam ser presos, eles não poderiam sofrer aqueles açoites sem julgamento, mas eles foram presos, foram julgados, foram injustamente presos, injustamente apanharam, foram para o fundo do poço lá da prisão, a parte mais escura, a parte mais difícil, e apanharam, sofreram. E quando era próximo de meia-noite, o que é que estava acontecendo com eles? O que é que eles fizeram? Estavam louvando. Eles tinham sofrido, eles tinham apanhado, foram injustiçados, mas estavam louvando. Irmão, na hora da tribulação, você tem duas atitudes que você pode tomar. Primeiro, murmurar. Murmuração. A dor traz o murmurador. Ah, só comigo acontece isso. Paulo ia dizer, só comigo acontece isso, está vendo? Todo mundo prega, não acontece nada, eu estou assim, tal. Ainda mais sou romano. Poderia ser. A dor às vezes nos leva a murmurar, a ser murmuradores. Mas Paulo e Silas, apesar da dor, eles transformaram em adoração e não murmuração. Mesmo no momento mais difícil, no lugar de murmurar, eles adoraram. Amém? É fácil? Não. Vai depender da tua base. Eu preciso estar alicerçado no Senhor. Eu preciso estar alicerçado na palavra do Senhor para transformar a minha dor em adoração e não em murmuração. Porque você vai passar por um problema e eu vou passar também. A tua família vai passar por balanços, a minha também. Toda família tem um momento que perde alguém da família. Porque ninguém é eterno. Só quando a gente chegar no céu, mas aqui não. Todo mundo perde alguém. Qual é a tua reação nesse momento? Adoração? Murmuração? As nossas casas vão enfrentar problemas, a nossa família vai enfrentar problemas. Eu preciso aprender a adorar o Senhor. Amém? Fortaleceremos nossas casas com a palavra. Coloca próximo ali. Próximo slide. Não, segura aí. Nós vamos fortalecer as nossas casas toda vez que nós estivermos fortalecidos na rocha. A queda da casa, ela não veio por causa das circunstâncias. Ah, porque choveu, a casa caiu. Ah, por causa do rio, a casa caiu. Ah, por causa da tempestade, a casa caiu. Não, a casa não caiu por circunstância. Ela caiu por quê? Porque estava sem base, estava na areia. Às vezes nós queremos culpar as coisas, a situação, por causa das circunstâncias. As circunstâncias que aconteceu. Ah, mas aqui também, se eu tivesse fazendo tal coisa, se eu tivesse em tal lugar, não tinha acontecido. O que vai fazer o alicerce estar firme é aonde você foi plantado, na rocha. Às vezes a gente quer culpar a situação, né? Ah, se eu tivesse casado com outra mulher, a coisa seria diferente. Ah, se eu tivesse casado com um homem assim, seria diferente. Não seria diferente. Sabe por quê? Porque é onde você está firmado. Onde é que você está firmado? Qual é a tua base? O que é que você crê? Às vezes a gente diz assim, Deus
vai eu lembrei da história. Às vezes a gente fala assim que Deus vai fornecer, vai dar o livramento. E você chega em casa, né, a gente já viu muitas histórias de não tem um alimento, mas vamos confiar em Deus que Ele vai dar. E é muito bonito falar isso, mas na prática é um desespero. Não tem nada o que comer, que é tal. E aquele desespero. Esses dias eu estava contando que a gente saiu, a Jaque era pequena, eu queria sair com ela e não tinha nada para fazer um lanche. Mas aí eu digo, tinha X valor ali na mão. E nós saímos para a Praça da Saudade. Chegar na Praça da Saudade, passeava nos brinquedos, que era tudo de graça, né, era da praça. Então brincava nos brinquedos da praça. Eu comprava um refrigerante, que dava um refrigerante pequeno, né, e uma pipoca. E papai e mamãe não estavam afim de comer, porque só dava para comprar um, né. E aí ela comia, aí saía de lá e dizia, puxa vida, que legal, foi o melhor passeio que eu fiz. E aquele negócio era tão legal. E nós não reclamávamos porque estava daquele jeito. Nós não reclamávamos, não. Não que eu seja melhor do que você, mas naquela situação eu estava confiando que Deus ia me dar, ia melhorar a situação. E nós voltávamos dali, feliz da vida, né? E dizia assim, puxa, até hoje a gente comentava assim, pô, como era bom aqueles passeios, né? E às vezes lá em casa a gente não... Às vezes passava uma situação, não tinha, queria todo mundo sair, fazer algum programa diferente, a gente não tinha como fazer, né? E a gente criava o dia da família. Então a gente fazia um piquenique na sala, e sentava todo mundo na sala para assistir televisão, filme, na época DVD, né? Alugava o DVD, estava lá e, puxa vida, era aquela festa, né? E aí, porque estava todo mundo no chão, era como se fosse piquenique, e era aquela alegria, mas não sabia porque não tinha como sair de casa, né? Mas olha, a gente precisa estar firmado no Senhor e dar um jeito nas coisas, gente. Elas vão passar. Vão passar. Tudo passa na vida. A gente acha que não vai mudar. Vai mudar. Creia, faça a diferença. Faça a diferença. As circunstâncias vão mudar. As situações vão mudar. Se você estiver alicerçado na rocha, você chega lá. Amém? Glória a Deus. Mas tem coisas que a gente precisa aprender para melhorar essa convivência, esse momento ali, fortalecendo na rocha. E eu quero falar um pouco sobre o cuidado com as palavras. Coloca aqui, o cuidado com as palavras. E o livro de Tiago nos fala sobre isso. Tiago 3, de 2 a 6. Vamos ler? Me acompanhe, povo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus é barcos, navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Amém. É forte. Tiago pegou pesado ali, falando sobre o cuidado com as palavras, o cuidado com a nossa boca. Na aviação, se também no navio, no barco, né, tem um leme. E na aviação nós temos o controle do manche ali, né? Cadê o Neto ali? Né, tem um manche lá, o pessoal que trabalha mais na célula lá, que trabalha na estrutura, os comandos de voo. Então, a estrutura do avião, ela é grande ali, a asa, né? Tem o profundor e o leme. Mas o manche, ele é menor. E hoje em dia está ficando menor ainda, só nos botãozinhos.
E quando eu movimento, né, quando eu puxo para frente, eu puxo para trás, ele faz aquele movimento para cima, para baixo. E quando eu giro para um lado, giro para o outro, a aeronave gira, certo? E quando eu mexo no pedal, eu mexo no leme, ele faz esse movimento. Eu faço um movimento pequeno e tenho um resultado tão grande. Através desses comandos. E no navio também, o leme, ele é pequeno, comparando com o tamanho do navio, e o movimento que o piloto faz ali, né, dentro do navio, ele faz o barco ir para um lado, o barco ir para o outro, movimentar. E Tiago está comparando isso à nossa língua. A nossa língua é com ela que nós nos comunicamos. E nós precisamos encher nossa mente, porque a nossa boca é o instrumento onde sai, mas só sai o que está dentro. E a gente precisa entender, em Mateus 15:1, vai nos falar o seguinte, tem aí? Mateus 15:1, olha o que diz: não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, pelo contrário, é o que sai da boca, é o que pode tornar a pessoa impura. É as palavras que nós colocamos, jogamos no ar, é que elas vai nos trazer pureza ou impureza. É aquilo que sai. Ele estava falando, Jesus estava falando sobre a questão do que você tem guardado dentro de vocês. E ontem a pastora trouxe uma palavra aqui e falou exatamente na Deuteronômio 6:6. Olha o que Deuteronômio já está falando. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Moisés estava falando para o povo, olha, foi ensinado as leis, foi ensinado isso, foi ensinado o que você deve fazer, você precisa acompanhar, você precisa entender, mas você precisa guardar, essas palavras precisam estar guardadas no teu coração. Versículo 7, o que é que diz? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Eu só vou ensinar ao meu filho, ao meu parente, aquele que mora comigo, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu guardei, inculcar, guardar, deixar dentro do coração e dentro da mente. Eu não posso ensinar aquilo que eu não sei, eu não posso ensinar aquilo que eu não pratico. Eu lembro uma certa vez, uma história que eu vi e caiu a história para cima da minha vida, que eu digo, era aquilo mesmo que está acontecendo comigo. Um pastor certa vez falou, poxa, o meu filho chegou e não estava orando em casa, eu falava, meu filho tem que orar. E aí ele disse, pai, eu nunca vi o senhor orando, por que eu tenho que orar? E aí caiu a ficha. Porque aquele pastor que estava falando isso, estava acontecendo a mesma coisa na minha casa. É que eu me levantava para orar, eu lá em Natal trabalhava muito cedo, então eu levantava mais ou menos 4:30 da manhã, então nessa hora estava todo mundo dormindo. Então eu estava orando, lia a Bíblia e ia trabalhar. E nunca ninguém me viu ler a Bíblia, nunca me viram orando, porque era a hora que eu estava orando e estava todo mundo dormindo. E quando eu chegava em casa, era a hora que as meninas iam para a escola, à tarde. Então, quando eu dormia um pouco, depois ia ler, mas também ninguém me via, porque eu estava só. E à noite eu já estava acabado, ia dormindo, porque eu acordava a média de 4 horas da manhã. Então o que aconteceu? Eu não mostrei, eu não fui exemplo que estava orando. Então eu digo, opa, vamos mudar o horário. Fazia minha devocional, mas à noite, ó, filha, vem cá, vamos orar junto. Vamos. Agora estou vendo meu parar, agora eu quero orar também. O exemplo. Tem aquele ditado que o exemplo arrasta, né? Você pode pregar aqui a noite toda, mas se você olha para mim e diz, mas ele não faz, não adianta de nada. As palavras
elas podem ser muito boas, mas só o exemplo é que arrasta. Só o exemplo que faz você caminhar com alguém, porque você vê que ele faz na vida dele, então eu quero estar junto. E aí o que aconteceu? O Senhor estava nos mostrando o quê? Que a gente precisa guardar no nosso coração, na nossa mente, a palavra do Senhor. Nós precisamos nos encher da palavra, nós precisamos nos encher do conhecimento, sabedoria de Deus. E aí sim, eu posso ensinar aos meus filhos, e não só meus filhos, mas todo aquele que anda perto de mim. Amém? O 2, palavras de vida ou palavras de morte. Lá em Provérbios 18, 21, olha o que ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão na língua. Como assim? Hoje, nós somos frutos daquilo que os nossos ouvidos ouviram na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa infância, naquilo que... Uma criança que é elogiada, uma criança que é incentivada, uma criança que você diz: meu filho, vai dar certo, vamos lá, que você caminha com ela quer viver, quer fazer mais. Agora aquela criança se escuta assim: esse menino é muito burro, não vai dar para nada, essa menina, não sei não, viu? Do jeito que ela está, já nessa idade, já querendo, sei lá, acho que rapidinho ela se perde por aí. Nós jogamos palavras de morte, nós jogamos palavras que é como se fosse uma arma, atirando nos próprios filhos, nas próprias pessoas que nós dizemos que amamos, mas praticamos assassinatos de sonhos. Quantas pessoas têm um sonho frustrado? Porque meu pai, minha mãe diziam: ele nunca vai conseguir fazer nada. E você recebeu. Mas eu quero te dizer, amém? Que o Senhor renova a nossa mente, a nossa vida. Amém? O Senhor nos fala que nós podemos sonhar. Até os velhos, olha, completei essa semana 63 anos, olha que bênção. E eu ainda estou sonhando em fazer algo mais, eu quero fazer mais. Eu acho que ainda dá tempo. Enquanto o Senhor não levar, a gente vai sonhando e vai tentando fazer mais. Porque o Senhor te deu sonhos, o Senhor te deu vida. E você precisa entender que você precisa usar a tua boca como instrumento de vida para a tua família, na tua casa, nos teus amigos. Olha como é bom você dar uma palavra: ai meu irmão, vai que dá certo, vai que dá certo. Tenta de novo, vamos de novo, levanta de novo. Quantas vezes a gente vê a história de corredores aí que está correndo uma maratona e está caindo, não está aguentando, e chega outro e pega pelo braço: vamos lá, levanta, levanta, e consegue correr. Um dos experiência foi eu não lembro de onde foi o país, uma mulher que ela estava correndo e chegando perto, faltando alguns metros, ela não começou a menstruar naquele momento lá, e ela começou de 4 pés já ali, caindo no chão, não conseguia caminhar mais, e chegou, a colega dela segurou pelo braço, levantou, e elas foram até o final e conseguiu chegar. Maratona de 42 quilômetros, olha. Mas ela conseguiu, por quê? Porque ela foi incentivada, ela recebeu um apoio, ela recebeu palavra de elogio, ela recebeu alguém que ajudou ela a levantar. Amém? E a gente precisa alicerçar nossa família, usar nossa boca para abençoar. Amém? Diz uma palavra para o teu irmão de bênção aí, diz uma palavra para ele assim: olha, você é uma bênção. Diga para ele, se você está perto do familiar seu, diz uma palavra boa para ele, uma palavra de bênção. Usa a tua boca para abençoar. Use a sua boca para abençoar.
Você pode até querer falar uma besteira, mas não fala. Fala bênção. Fala bênção. Bênção. Abençoa. Ou glória. Você vai chegar, você vai chegar. Eu lembrei também, eu tenho muita história de corrida, porque quando eu fui do exército, fui da aeronáutica, bati nos dois, e eu quando cheguei no exército, eu estava meio ruinzinho para correr, fazer. Mas eu entrei num grupo e eles pegaram os piores ali e juntaram. Eu estava nesses piores ali, né? E eu disse, mas como assim? Aí ele disse, olha, nós vamos correr 8 quilômetros. Eu digo, tá maluco? Eu não consigo correr nenhum direito, vou correr 8. Aí vai, aí eu fui, não aguentei, né? E tinha um amigo lá, o Pinto, né? O nome dele era Pinto, né? O nome de guerra dele, né? Era João Pinto. E aí o cara não aguentou, puf. E aí começamos a treinar, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e 1 mês, 2 meses, e a gente já conseguia, e no final de 3 meses nós estávamos correndo os 8 quilômetros. Todos. Então, foi palavra de incentivo e persistência. Nós precisamos ouvir as palavras, mas precisamos também implantar em nós e fazer. Não é só. Você precisa dar elogio e precisa dar um incentivo e precisa puxar também. Vamos junto, vamos fazer, vamos chegar lá. Palavras que sejam de encorajamento, elogio, afirmação, elas podem nutrir a alma das pessoas, podem nutrir a nossa alma, podem nutrir a alma da nossa família. Amém? Palavras como fonte de alimento também. Olha o próximo. Palavras como fonte de alimento. Olha o que a palavra nos diz ali. Bota o texto. Tem um texto aí? Isso. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Meu Deus do céu. Olha, é forte. Jesus está falando, no capítulo 12, fala que aquilo que nós jogamos, as nossas palavras são sementes, e essas sementes elas vão crescer e vão criar frutos. E eu achei esse texto tão interessante, porque ele fala que Deus vai cobrar, lá Jesus está falando que vai ser cobrado aquilo que você plantou com a sua boca. Ele não fala naquilo que você fez, não, aquilo que você falou, e toda palavra inútil que você falou, você vai ter que dar conta disso. Tudo aquilo que eu falei, eu preciso agora dar conta. E nós precisamos reverter isso, amém? Quanto tempo, quanta vida, vamos reverter. Tem uma historinha que conta que um menino, ele sempre falava palavrão, e ele queria mudar, e o pai dele disse, olha, meu filho, vem cá, você vai pegar essa caixa, comprou um pacote de prego, e disse, todo dia, na hora que você tiver vontade de falar uma coisa, você vai na cerca lá e prega um prego lá, pum, né? Aí foi com o tempo, acabou a caixa de prego, né? Estava tudo na cheio de prego. Aí ele, olha, o menino era bom, hein? Aí disse, agora, você vai, toda vez que você conseguir não falar, aí você arranca um prego. Você deu vontade de chamar um filho, aí você não chama, aí você tira um prego, né? Você vai lá, segurando. E ele foi, né? Foi tirando, opa, consegui hoje, um prego, aí o pai conseguiu tirar todos os pregos. Benção, agora vamos olhar lá. E aí ele, agora, o que tem lá? Ele disse, olha, todos os pregos saíram. Ah, mas ficaram os buracos. Ele disse, é isso que acontece na nossa vida. Você disse, você tirou, você pediu perdão,
mas a marca ficou. Então nós precisamos vigiar para não fazer, porque depois que você faz, sempre vai deixar marcas. Sempre vai deixar marcas. E é difícil, demora. Quando você, nos casamentos, você tem um caso de traição, você trabalha para recuperar a autoestima da mulher, a autoestima do homem, o relacionamento, e vai trabalhando, até que um dia chega que você superou, mas a cicatriz ficou, né? Eu passei por uma situação de cirurgia, né? Fiz a cirurgia, estou curado, glória a Deus, mas a marca está aqui. Eu passo a mão, não sinto dor, mas eu vejo a marca, a cicatriz ficou, para lembrar que você passou por uma situação. É necessário a gente pedir perdão para poder arrancar os pregos. Vai ficar as marcas e vamos trabalhar para que essas marcas sejam cicatrizes e não marcas que doam, continue doendo, mas que seja apenas lembrança de algo que eu fiz errado e não vou fazer mais. Amém? Precisamos alimentar casais, família, homem, mulher, amigos. Use a sua boca para abençoar, para alimentar boas coisas. Amém? Oh, glória. Mais um aqui. Quando o silêncio fala alto. Opa! Isso aqui é uma situação muito legal nos casamentos, né? Já passei por isso também. Às vezes dá vontade de ficar calado. A mulher começa a falar, que a gente fica calado. Tem momentos que a Bíblia já fala que o sábio calado, o sábio não, o tolo, né? Calado, ele vira sábio, né? Vontade está aqui de falar um bocado de besteira, mas a gente fica calado. Balança a cabeça. Principalmente se você está numa briga com alguém, uma discussão com alguém que a pessoa está exaltada, né? Então, se você falar, não vai adiantar de nada. Então, é preciso ficar calado, escutar, contando até 3, pensando em outra coisa. Respira fundo. Pronto. Passou. Aí, depois, num momento mais calmo, você conversa, você fala. É importante. A gente precisa aprender que tem momentos que eu preciso me calar. O silêncio pode fazer uma grande diferença e resolver certas situações. Toda vez tem que ser assim? Não. Porque homens, agora para os homens, hein? Homens. A mulher, ela precisa da comunicação. Mulheres precisam falar e precisam escutar. Elas precisam falar. Então, a base de um relacionamento é o diálogo, é conversar. Nós precisamos aprender a conversar. Mas se você se cala totalmente nas situações que precisa de uma opinião, vamos dizer assim, de um assessoramento, né? Você cria um grande problema. E não adianta dizer que foi culpa do outro, porque você sabia que estava caminhando errado, mas não falou. Se você não falou, 50% da culpa também é sua. Amém? Homens, abram a boca também. Nós vemos na história da Bíblia, a Bíblia nos mostra lá no Éden, Adão e Eva estavam lá, tudo de boa, e Eva está conversando com a serpente. Por que ela está conversando com a serpente? Cadê Adão? Caladão lá. Não, está conversando o que quer. Vacilou. Deixou, vai conversando lá. Aí ela começa a conversar com quem não deveria.
Às vezes acontece no nosso relacionamento, você, opa, pessoal, mulher, cuidado, esse pessoal aí pode trazer problema. A gente tem que ser esperto, tem que acender a luz, gente, tem que conversar, né? Não é achismo, temos que procurar ver o que está acontecendo e não deixar acontecer. E Adão diz, não, está conversando com a serpente, é daqui do jardim, está em casa, e a serpente foi lá só, bibibi, bababá, bibibi, e Adão lá escutando, estava perto, estava escutando, mas ele tinha para lá, né? Eu não concordo, mas não falou nada. Às vezes nós não concordamos, sabemos que está errado, mas ficamos calados. E passamos a ser culpados daquilo que vai acontecer, porque estamos calados. E a mulher vai com a serpente, e a serpente diz, não, come que não tem problema. E Adão estava lá, o que ele disse? Não foi comigo, está com ela. Deus falou comigo, não foi com ela, então que ela pode fazer o que quiser. Estou livre. E aí deu o segundo passo. E aí trouxe para ele. Foi dizer, não, está errado. Não, já que não aconteceu nada com ela, vou também. E acaba errando também. Por falta de quê? Diálogo, posicionamento. Deus falou para Adão, não faça. E ele fez, ele foi deixando. O diálogo, faltou o diálogo. Nem sempre podemos ficar calados. Amém? Eita, homens. Eu também, teve um momento no meu casamento, no começo, né? Já vamos completar 37 anos esse ano. Ó, minha querida esposa está ali, linda, maravilhosa. E nesses anos, muita coisa eu errei. Ela também, mas eu errei. Que eu deveria ter falado, eu não falei. Deveria ter feito com mais insistência, né? Não é brigar, mas é vem cá, vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Se eu tivesse sentado mais tempo para conversar e resolver, talvez eu não tivesse errado tanto. Olha, gente, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus fez para complementar. Os dois precisam estar juntos, precisam caminhar juntos, porque um completa o outro. O homem tem muita razão, mas não tem sentimento naquilo que faz. E a mulher às vezes tem muito sentimento e não tem assim um pouco da razão. E essa junção tem razão também. Tem razão também, a mulher tem razão. Mas é aquela visão mais amorosa das coisas, mais sentimental, né? Oh, glória, eita, né? Ixi, só acontece lá em casa. Aí a gente precisa conversar. Às vezes o jeito que você está vendo é diferente do outro. Mas peraí, por que você está vendo assim? Aí conversa, né? Teu jeito tem um lado bom, mas não é totalmente isso não. Tem uma coisinha diferente aqui que a gente pode melhorar. A gente pode melhorar. A gente pode melhorar. Gente, nós podemos melhorar o nosso casamento, a nossa família. O poder está na nossa boca. O poder está na nossa língua. Palavras têm o poder de dirigir, destruir, alimentar e ser uma bênção ou maldição. Devemos ser cuidadosos com nossas palavras, pois elas têm um impacto profundo em nosso relacionamento. A comunicação é essencial para o casamento saudável e feliz. Gente, como é que está meu casamento? Como é que está minha família? O que é que eu tenho alimentado minha família? Como é que eu tenho alimentado a minha família? Só com comida? E a emoção? Nós falamos um tempo desse sobre tempestades, e eu falei sobre tempestade interna e externa. A tempestade externa, ela balança, ela joga água para dentro, mas se a família está junta, está unida, ela suporta, ela passa. Você conta essa história depois lá na frente rindo, feliz, mas quando você está com a tempestade interior, as emoções
totalmente quebrada. Por melhor que esteja fora, você não consegue. Porque a parte interior, a nossa alma, nosso psique, nossa mente, a gente está vivendo dilemas e não consegue. Então nós precisamos resolver o nosso relacionamento, conversar mais. Intimidade, a maior intimidade que um casal pode ter, não é na cama, no sexo, é intimidade de falar, de dizer, olha, eu estou passando por isso, estou sentindo isso. Quando você consegue falar para o outro, e a outra pessoa recebe aquela informação, como, diz, opa, eu sou a pessoa importante, porque ele está me contando algo do interior dele, lá do coração, aí você tem intimidade. Porque quando eu conheço o coração do meu amado, da minha amada, eu tenho intimidade. E Jesus quer ter intimidade com a gente. Como ele disse, o meu amado, ele quer ter intimidade. O coração de Jesus, a gente entenda o que ele quer fazer. E quando ele passa para a igreja, ele quer dizer que a igreja precisa entender o que o Senhor está querendo. E aí nós teremos que entender o que nós, homem, mulher, família, entender o que passa no coração do outro. Às vezes nós guardamos mágoas do passado, porque ela disse uma coisa, ou ele disse uma coisa, e nós precisamos conversar, contar que aquilo machucou, aquilo magoou, e você que está escutando, entender que para você não foi nada, mas para ela foi muito, ou para ele foi muito, e trabalhar essa ferida, essa dor, para curar, amém? Às vezes, alguns momentos de intimidade, onde você confessa e pede perdão daquilo que aconteceu, daquilo que você sentiu, daquilo que passa por você, você pode ser curado, você pode mudar o teu relacionamento na tua casa, melhorar o teu lar, alimentar o teu lar com palavras boas, palavras que alimentam, que nutre, que encoraja. Você já deu um elogio hoje para sua esposa? Para sua filha? Para o seu filho? Quantas vezes esquecemos de dizer uma palavra de carinho para os nossos parentes, nossos filhos, nossos amados, nossas amadas, uma palavrinha só de como você está linda hoje, poxa, que bom que você está comigo aqui, que bênção Deus ter me dado você perto de mim. Às vezes esquecemos de dizer uma palavra de elogio, uma palavra de gratidão a Deus, por estar com aquela pessoa do teu lado, agradecendo pelos filhos. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, né? Meu genro, olha a bênção, eu tenho um genro que está comigo. Eu estava comentando esses dias ali que a alegria de eu poder vir para a igreja com minhas filhas, com minha esposa, com meu genro, com meus netos. Gente, isso, para mim, é algo assim que mexe meu coração, porque na minha infância, na adolescência, jovem, meu pai saiu de casa, voltou para casa, e meu pai ia para uma igreja, minha mãe ia para outra igreja, e meu irmão depois estava em outra igreja, minha irmã não estava em igreja nenhuma, e cada um espalhado, e eu sonhava de, puxa vida, Deus, eu não quero isso para mim, eu não quero, eu faço qualquer coisa, me ajuda, mas eu quero estar com a minha família. E eu, quando chegava lá em Recife, via meu pai na igreja, minha mãe em outra igreja, meu irmão um lado, minha irmã na outra, e a outra nem em igreja nenhuma, eu digo, puxa vida, doía muito no coração. E quando eu chego aqui e vejo, é um tesouro, é uma riqueza tão grande. E você já agradeceu por poder estar aqui com o teu cônjuge, com família, com alguém
que te ama do teu lado? O que é que você tem feito para alimentar a tua família? Onde é que está firmada a tua família? É na rocha ou é na areia? O que é que você tem feito? Pessoal do louvor, sobe aí, por favor. Eu queria que você pensasse um pouco. Estou segurando para não chorar, tá? Que eu não sou de chorar. Qual é o teu porto seguro? Para onde você está olhando? O que é que eu estou fazendo para melhorar a minha casa, a minha família? Às vezes nós não conseguimos enxergar a bênção que nós temos. Não conseguimos enxergar a bênção que nós temos, não, Tati? Deus te deu até demais, sim? E a gente não consegue ver, acha que podia ser melhor. Mas Deus te deu muito. Começa a agradecer a Deus. Começa a entender a bênção que Deus tem derramado na tua casa. Alimenta a tua família. Eu queria que você ficasse de pé. Se você está junto de alguém da tua família, dá um abraço ali, ora por ele, diz assim: como é bom estar com você aqui, como é bom, como Deus tem sido bom comigo. Oh meu Deus, oh glória. Chega pertinho ali. Tem medo não, é gostoso. Deus te ama. E se não tem ninguém da tua casa, se junta com o teu irmão, porque que bom, Senhor Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus. Oh glória. Te agradecemos por ter uma família, Senhor Deus. Te agradecemos porque podemos te adorar, Senhor. Oh Deus. Amém. Eu vou orar pelas nossas famílias. Pai querido e amado, queremos te louvar, Senhor Deus, nessa noite. Ó Deus, pela família que o Senhor nos deu, Senhor Pai. Porque o Senhor nos plantou nesta casa, Senhor. Porque o Senhor nos deu uma família, Senhor. Nos deu amigos. Nos deu uma igreja. Nos deu pai, nos deu mãe, nos deu irmão. Ó Deus, como é bom poder te adorar, Senhor Deus. Como é bom poder te louvar, Pai. Ó Deus, que possamos firmar nossas vidas na rocha, no Senhor Jesus, na sua palavra, Senhor. Que possamos caminhar confiando no Senhor, sabendo que mesmo que tenha tribulações, mesmo que chegue as águas, o rio, a tempestade, os ventos, nós estamos firmados na rocha. Ó Senhor, te adoramos. Ó Deus, que a cada momento da nossa vida não viemos a murmurar, mas sim te adorar, Senhor. Porque vai passar a dor, vai passar a tribulação, e nós vamos te adorar, Senhor. Oh Deus, maravilhoso Deus, Pai. Oh Rabaxá. Muitas vezes, Pai, achamos que não vai acabar, Senhor. A dor é tão grande, mas o Senhor nos fala que vai passar. Oh glória. O Espírito Santo nos acolhe, nos fortalece e diz: vai passar, filho, vai passar. Está doendo, mas vai passar. Está difícil, mas vai passar. Oh meu Deus, nos dá sabedoria, Senhor Deus. Nos dá entendimento. Pai, nesta noite eu quero te agradecer por cada família, por cada um que está aqui nesta noite, Deus. Oh Deus, nós te adoramos, ó Pai. Nós te exaltamos, porque só o Senhor é digno de toda honra e glória. O Senhor que nos fez,
e nos colocou no lugar certo, Pai. Nascemos no dia certo, na hora certa, na casa certa. Obrigado, Senhor Deus. Nesta noite, Pai, nós queremos aprender a cada dia mais olhar para Ti, Senhor Deus, firmados na rocha. Ó Senhor, Tu és o nosso porto seguro, nosso lugar firme, ó Deus, onde podemos estar plantado e seguro no Senhor. Ó Pai, que cada família possa aprender mais a confiar em Ti, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Deus seja louvado.